O gênio e sua ideia brilhante. Ou nem tanto. Paris, 1790. Enquanto o povo passava fome e a guilhotina trabalhava em tempo integral, um cientista chamado Dr. René Leclerc decidiu que decapitar pessoas não era o suficiente. Ele queria entrevistá-las depois. Porque, claro, quando a cabeça cai, o melhor que se pode fazer é bater um papo, né? René acreditava que o cérebro continuava consciente por alguns segundos após a decapitação. Então ele pensou: se eu perguntar algo rápido, tipo "Oi, tudo bem?", talvez a cabeça responda piscando. Genial. Nada como ciência baseada em desespero e insanidade com sotaque francês. Ele conseguiu permissão, porque aparentemente na França revolucionária, o mais difícil não era cortar uma cabeça, e sim encontrar alguém que dissesse "por que não?". E assim, nasceu o experimento mais bizarro da história científica. O diálogo com a cabeça falante. O voluntário, digamos assim, era Henri Languille, condenado por assassinato. E por voluntário, quero dizer que ele não tinha muita escolha. Ele só não sabia que, além de morrer, seria transformado em uma espécie de boneco de teste para o show do Dr. Frankenstein francês. Na manhã da execução, René estava radiante. Tinha sua roupa branca, um caderno de anotações e o brilho de quem acha que vai mudar a história, ou pelo menos chocar o mundo científico. Quando a lâmina caiu, ele correu até a cabeça e começou o interrogatório mais insano já registrado. "Henri, você me ouve?" Acredite se quiser, os olhos da cabeça abriram. Piscaram uma vez. René quase desmaiou. Ou talvez estivesse apenas excitado demais com a própria loucura. René, tremendo de euforia e medo, anotou: resposta ocular identificada, como se estivesse em um simpósio e não num show de horror. Ele continuou: Henri, pisque 2 vezes se ainda pensa. E a cabeça piscou 2 vezes. O público, horrorizado, recuou. Alguns juraram ver lágrimas descendo. Outros disseram que os olhos o seguiam. René, claro, viu nisso uma confirmação científica. A consciência persiste após a morte. Já os espectadores viram apenas uma coisa: um homem maluco conversando com uma cabeça decapitada. Mas ele não parou. Henri, sente dor? Nenhuma resposta. A cabeça apenas encarava o vazio. Silêncio. René anotou novamente: consciência decrescente, provável desligamento cerebral. E com isso o experimento acabou. A notícia se espalhou por Paris mais rápido que o cheiro de sangue na praça. Cientista conversa com cabeça morta. Os jornais amaram. Alguns o chamaram de gênio, outros de lunático. O público, entre enojado e curioso, começou a discutir. Será que a cabeça pensa depois da morte? Claro, porque o que mais você vai pensar enquanto o país desmorona? René foi convidado para palestras. Imagine ele chegando com um sorriso e slides sobre comunicação pós-decapitação. Foi ovacionado e odiado ao mesmo tempo. E sinceramente talvez merecesse os dois. Ele acreditava ter provado que a alma continuava consciente por alguns segundos. Já o resto do mundo achava que ele só tinha provado que a insanidade pode ter diploma. Anos depois, cientistas discutiam: foi real ou apenas reflexo muscular? Enquanto isso, René se tornava uma espécie de celebridade do macabro. Pessoas iam visitá-lo para perguntar se ele ainda conversava com cabeças. Ele respondia: não. Elas raramente têm assunto. Sarcástico até o fim. Alguns médicos tentaram repetir o experimento, mas a França, cansada de guilhotinas, já não achava graça. O público começou a tratá-lo como um excêntrico. Diziam que ele falava sozinho à noite, como se esperasse respostas de alguém que já não existia. E talvez fosse verdade. Dizem que ele guardava o lenço usado para segurar a cabeça de Henri. Para estudar? Ou para lembrar que, por um breve momento, ele teve o poder de conversar com a morte? René não superou. Ele queria repetir o experimento, de forma mais científica, dizia. Começou a visitar cemitérios, questionando se poderia testar com novos voluntários. O governo achou que era hora de parar o gênio antes que ele começasse a conversar com cadáveres no café. Ele perdeu credibilidade, mas nunca abandonou sua crença.
A morte é apenas uma mudança de percepção. Ironicamente, anos depois, ele próprio morreu dormindo, com um bloco de notas na mão e a frase final escrita: "Preciso saber se eles me ouvirão." O que ninguém explica é que na manhã seguinte o enfermeiro jurou ter visto o corpo piscar 2 vezes. Hoje, o experimento da cabeça falante virou uma lenda médica e filosófica. Alguns dizem que René estava certo, que por breves segundos o cérebro ainda pensa, sente e talvez se arrependa. Outros acham que ele foi apenas o primeiro influencer do terror, muito antes do YouTube. Se vivesse hoje, ele teria um canal chamado Cientista do Além, com thumbnails de cabeças piscando e títulos tipo "Você não vai acreditar o que essa cabeça disse." Mas no fundo, o legado dele é um lembrete sombrio. A busca por respostas às vezes é mais assustadora que as próprias perguntas. Então, da próxima vez que alguém disser que perdeu a cabeça, lembre-se, pelo menos não literalmente, né? A história de René Leclerc prova que o ser humano é capaz de tudo, até conversar com o impossível, desde que tenha um bloquinho e coragem de sobra. Mas cuidado. Dizem que às vezes quando alguém fala sozinho no escuro, é René tentando continuar seu experimento. Se você escutar um pisque 2 vezes, melhor não responder. Vai que ele anota. Se curtiu esse mergulho no bizarro, deixa o like, se inscreve no canal Sorrindo no Escuro e comenta de onde você está assistindo. E claro, pisque 2 vezes se ainda estiver vivo.